Bom, nessa aula 20, eu queria comentar sobre o assunto que ao meu ver, é bastante interessante, que é a questão do comportamento da geração elétrica no Brasil, tá? Esse é um assunto bastante relevante, ainda mais agora, em que está aumentando a participação de fontes intermitentes de energia, em especial eólica e solar fotovoltaica, tá? Um assunto bastante relevante, tá? E que dá para esclarecer dúvidas das mais diversas. Vamos lá. Como é que é o comportamento da geração elétrica em geral, em um período de tempo, por exemplo, um período de um dia, 24 horas, né? Em um mês ou um ano? Nós sabemos que as tecnologias de geração de energética são bem diferentes entre si, as fontes também são bem diferentes entre si, gerando comportamentos muito distintos, em que podendo ser complementados uns aos outros. Tá? Então vamos lá, variação temporal da geração elétrica pensando no território brasileiro. Sabe-se que a maior parte da energia elétrica no Brasil é gerada ainda por hidrelétricas, então elas que vão responder aí, o comportamento da geração hidroelétrica ainda domina o comportamento da transmissão e distribuição da energia elétrica e deveria ser assim com o consumo, né? Depois eu falo porque a dificuldade de conciliar geração e consumo. Mas uma coisa que eu posso antecipar, a geração hidrelétrica, ela tem um perfil tal que ela consegue manter uma energia constante por um período, se for, por exemplo, períodos de horas, até mesmo de dias, dependendo da usina, ela consegue gerar energia de uma forma constante. Por que isso? Porque ela tem um grande, digamos, um grande sistema de acumulação de energia, que seria energia potencial gravitacional, principalmente usinas reservatório. Fio d'água, nem tanto. Tem também, mas menos que o reservatório. Porque a usina fio d'água ela consegue acumular água por períodos mais curtos, né? Fala-se no máximo dias, e usinas reservatório conseguem acumular por meses. Então, as centrais hidrelétricas, especialmente essas reservatórios que têm áreas alagadas maiores, elas têm uma capacidade de gerar energia elétrica de uma forma constante por um bom período de tempo, que é algo que as termoelétricas em geral têm, tá? Porque principalmente as não renováveis, como gás natural, carvão, derivados de petróleo, que as usinas geralmente têm tanques, reservatórios, então elas têm assim o menor risco de interrupções não programadas por falta de fornecimento, a não ser que tenha problemas logísticos. Algo que, por exemplo, no gás natural, mesmo que não tenha grandes tanques de gás natural em termoelétricas a gás, elas têm respondido com uma certa regularidade. Tá? Porque o que acontece? Uma usina termoelétrica a gás natural, não há condições físicas nem econômicas de instalar grandes tanques. Então, elas dependem do gás que vem direto do gasoduto. Mas, geralmente, os gasodutos conseguem fornecer gás natural com grande regularidade, com estabilidade. Essa é a palavra-chave, estabilidade. Usinas termoelétricas a carvão, por exemplo, geralmente né, tem grandes pátios de carvão, né, porque as usinas elas recebem em, digamos, regime de assim, em grandes, como é que se fala? É porque elas não recebem por esteiras, recebem por trens, até mesmo caminhões, dependendo do caso. Então, é necessário ter pátios, né, para, como se fosse tanques pulmão, porque eu falo pulmão, né, não tem muito usado na indústria, para que e tem alguns momentos que ela fornece tudo de uma vez, aí em caso de problemas logísticos, né, continua sendo utilizado esse material. No caso aí, carvão mineral, por exemplo. Então tem a termoelétrica com grandes pátios, aí às vezes tem também um pátio ferroviário, pátio rodoviário, hidroviário, né, se estiver do lado de uma hidrovia, estiver perto de um porto a qual, vamos supor que tem uma termoelétrica carvão no porto, e vai receber por navio, né, navegação marítima, como tem no estado do Ceará. Então recebe essa carga e aí a usina vai consumindo esse material aos poucos, né? Quando falo aos poucos, depende da situação, né? Milhares de toneladas por hora, por dia, enfim, né? Mas onde eu quero chegar?
esse pátio ele torna-se possível no fornecimento constante de combustível na caldeira, que é algo que constante, independente se for combustível sólido, líquido ou gasoso. Então vamos lá. Então as termoelétricas em geral, né? Por exemplo, termoelétrica biomassa depende muito da safra, tá? Mas mesmo assim, por exemplo, as usinas de açúcar e etanol, as sucroenergéticas mais novas, mais modernas, elas têm a habilidade de acumular uma grande quantidade de bagaço, que nem nós vimos, eu mostrei para vocês umas fotos em alguns vídeos atrás, e que mostra um monte de bagaço, aí termina a colheita da cana, termina a safra, termina a produção de etanol e de açúcar, mas tem época aí na entre safra que a parte continua em operação, né? Porque tem o contrato de fornecimento de energia elétrica. Então consegue fornecer uma energia de forma constante. Quando falo forma constante, podendo também fornecer energia constante na medida do possível no mesmo perfil do consumo. Por quê? Porque o consumo, horário de pico, é um pouco maior que, por exemplo, no resto do dia. E claro que muito maior que de madrugada. Então, por exemplo, madrugada, as hidrelétricas, por exemplo, né, elas têm essa habilidade de, por exemplo, deixar de fornecer água para algumas turbinas e gerar energia apenas uma pequena quantidade suficiente para alimentar a rede elétrica de madrugada. Aí, compensação, chega lá no horário de pico, aí procura ligar o maior número possível. Tá? Então é assim. Eu estou falando de hidrelétrica, né? Por quê? Porque as hidrelétricas são as principais responsáveis pelo fornecimento de energia de base. Que é essa energia de base? É aquela energia mais barata, o custo de geração mais em conta e que podendo ser fornecida até mesmo 24 horas por dia. Ao passo que tem algumas fontes de energia que são algumas centrais elétricas, né, que fornecem energia apenas no horário de pico. E eu nem estou falando das usinas que queimam óleo combustível, aquelas que geram energia elétrica mais cara. Essas aí, elas geram mais caro em época de seca, lá em junho, julho, agosto, dependendo do regime hidrológico, dependendo do nível dos reservatórios. Por exemplo, quem que fornece energia elétrica no horário de pico? Pode ser o número maior de turbinas hidráulicas, podendo ser uma turbina a gás a mais, né? Vamos supor que tem uma termoelétrica com 4 turbinas a gás. Aí, no horário de pico, das 4, funciona as 4. E fora do horário de pico, 3, 2, uma ou mesmo nenhuma. Tá? Mas já falei para vocês, né, que é mais caro, por exemplo, manter uma tecnologia, manter um sistema elétrico, mesmo apenas uma turbina de várias, apenas para gerar energia em um curto período de tempo. É que nem, por exemplo, como já falei, né, um espaço usado para salão de festas infantil, que vai só funcionar apenas um curto período de tempo em uma semana. A maior parte do tempo vai ficar parado, mas paga o mesmo IPTU, os mesmos impostos, as mesmas taxas fixas, o mesmo guardinha lá, o mesmo segurança, se fosse, por exemplo, aquele espaço usado para um centro comercial ou alguma qualquer outra coisa, né, que tem aí um maior uso, mais uso por semana, mais uso por dia. Tá? Porque os custos fixos são os mesmos, o que varia, logicamente, são os variáveis. Mas vamos voltar aqui. Variação temporal da geração elétrica no Brasil. O que eu quero mostrar de interessante nesse próximo slide? O perfil do Brasil basicamente é esse. Por quê? Porque o Brasil, a maior parte das hidrelétricas estão em região de clima tropical, onde chove mais no verão e menos no inverno. Se houvesse um maior investimento em usinas reservatório, até mesmo em quantidade de usinas, tudo bem, talvez a dependência das hidrelétricas seria maior, mas, ao meu ver, não teria, portanto, problema de falta de energia na época de seca. O que nós temos observado, o que nós temos percebido, que parece que a geração hidrelétrica tem diminuído ao longo dos anos devido aí ao menor nível médio dos reservatórios. Parece que está chovendo menos em alguns lugares, a impressão que dá é essa. Tá? Agora, o seguinte, essa curva aqui, complementaridade, o que significa isso? É a relação energia mensal sobre energia anual. Não estou falando em quantidade, em potência instalada ou energia gerada. Eu estou falando assim, de proporção dentro de cada uma dessas fontes. Por exemplo, hidrelétrica. Se uma hidrelétrica ela trabalha, vamos supor,
com uma capacidade máxima, quase máxima aqui, nas suas devidas proporções, ela atua uma capacidade muito mais baixa aqui. Vocês estão vendo os números, ó, 1,6 para 0,6. O que isso significa? Que em julho, principalmente julho e agosto, ela gera menos da metade do que em fevereiro. Quase um terço. Tá? Então, se gera, por exemplo, 1,6 da sua, vamos supor, 1,6, aqui embaixo gera 0,6. Olha só que diferença. E quanto no determinado momento gera um tanto em julho e agosto, em fevereiro gera quase o triplo. Isso é algo preocupante. E aí a questão, quem que vai auxiliar nisso? Quais são as fontes de energia que vão fornecer energia elétrica em momento de queda do nível dos reservatórios? Aí a importância do maior investimento em biomassa. Aqui no caso, a biomassa, janeiro, fevereiro, né, vamos supor, uma entre-safra de uma cultura agrícola. E se ela em janeiro e fevereiro gera 0,4, de maio até outubro vai gerar 1,4, que é algo que entre o triplo e o quádruplo, tá? Dentro do potencial já instalado. Tá? E a eólica, tudo bem, né? Tem esse perfil, mas é que assim, gente. No Brasil, ele tem esse perfil hidráulico, em geral, ok, gera mais no verão, fevereiro, muito menos em julho, agosto, setembro. A biomassa no Brasil, como como uma parte disparada é bagaço de cana, é natural que, em geral, gera-se mais energia da biomassa em maio, julho, como no caso aqui até novembro. Eólica, vocês estão vendo que tem uma maior geração em setembro e outubro. Mas o que acontece? Depende muito da região, porque há variações de hora em hora. Há variações de um dia para o outro e há variações de um mês para o outro, dependendo da região. Então, não dá para dizer assim, gera-se mais, há uma maior geração eólica numa época que na outra numa região. Eu mesmo não sei, porque varia muito. É muito irregular, tá? Assim, pode até ter mais ou menos, talvez o mesmo perfil, no mesmo perfil não, mas perfis muito semelhantes à geração eólica cearense e potiguar, Rio Grande do Norte, mas com certeza vai ser muito diferente da gaúcha. Tá? Agora, outra coisa também, como há uma potência instalada muito maior da hidrelétrica do que da biomassa, e toda a biomassa acaba sendo uma curva muito menor do que essa aqui. Onde eu quero chegar? A biomassa ajuda a diminuir a carência, a falta de água dos reservatórios? Ajuda, mas poderia ajudar muito mais, porque poderia ter muito mais investimentos. Tá? E outra coisa, mesmo que tenha outras fontes de energia, como a própria biomassa, gerando bastante aqui no verão, onde chove bastante, ela pode diminuir a necessidade de água dos reservatórios. Então, por exemplo, se tem muita biomassa para queimar, que queime. Porque se queimar mais biomassa, vai ter uma menor necessidade de água dos reservatórios e dependendo da capacidade de acumulação da água dos reservatórios, aquela água que era para ser usada hoje pode ser usada amanhã, pode ser usada no outro dia. Ou até mesmo no próximo mês. Isto é, posterga, na medida do possível, o uso da água. Tá? Então, a vantagem da introdução, da popularização das placas fotovoltaicas, da geração fotovoltaica, é que ela, durante o dia, né, porque ela obviamente só gera energia durante o dia, é que durante o dia ela diminui a necessidade do uso da água por parte das hidrelétricas. Então, meio que diminui e inibe a água dos reservatórios e também inibe a geração elétrica por parte de fontes que geram energia elétrica mais cara. Tá? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a fotovoltaica aí tem obtido aí os valores mais baixos. Esse aqui, por exemplo, de novo, é um zigue-zague, né? Porque a linha azul, ela está representando, tudo bem que é o período que já foi faz tempo, né? 2007 a 2013. Mas onde eu quero chegar? Se uma fonte está sobrando, está faltando. Sempre zigue-zague, né? Aqui, comparação da energia eólica e hidrelétrica. Mas poderia ser biomassa e hidrelétrica também. Tá? Esse é apenas o exemplo, que é sobre a importância da complementaridade, a importância da diversificação da matriz elétrica.
Tá? Por quê? Porque em um determinado momento pode faltar, outra ajuda para complementar. E sabe-se também que, dependendo da situação, o custo da energia elétrica pode variar devido ao custo da matéria-prima. Onde eu quero chegar? Termoelétrica, gás natural. A cotação do gás natural é em dólar por milhão de BTU, que é uma unidade de energia. Tudo bem que aquele gás natural veiculado do posto é reais por metro cúbico, que é moeda por volume. Mas no mercado mundial é moeda por unidade de energia. Se porventura, em algum momento, o gás ficar mais caro, aquela termoelétrica que fornecia energia elétrica mais barata pode se tornar inviável. E aí pode se tornar inviável, por exemplo, para gerar energia no verão, vamos supor. Por quê? Porque as fontes que têm matéria-prima de graça, elas tendem a fornecer uma energia elétrica ao mesmo preço. A não ser, claro, que tem inflação, às vezes reajuste é devido ao aumento dos custos de manutenção, tal, mas algo que nós já estamos acostumados até, né? Mas a geração termoelétrica, usando óleo combustível, usando óleo diesel, usando gás natural, usando carvão, eles estão muito vulneráveis à variação dos preços no mercado mundial. Tá? Então, por exemplo, às vezes algum conflito lá no Oriente Médio pode contribuir para que a geração por gás natural, elétrica por gás natural, torne-se viável economicamente. Pelo menos para aquele momento. Bom, vamos lá, voltando aqui. Por exemplo, né, as hidrelétricas geram mais no verão, então sabe-se que não precisa nem de legenda. Essa linha azul eu sei que é hidráulica, né, porque é uma geração maior em janeiro, aí tem uns vales enormes aqui em setembro, aí volta a ter pico em janeiro, enfim. Eu não estou dizendo que é Brasil, nem estou dizendo se é regional, mas enfim. Mas é só para mostrar o que? O perfil das curvas, independente dos valores. Tá? Então, hidráulica, eu sei que essa linha azul, porque é alta em janeiro, baixo no meio do ano. E assim vai, zigue-zague. E eu sei também que está aqui na escala do lado direito, né, porque a participação da hidrelétrica é maior, os valores são maiores. Eólica, agora já não está nem na casa das centenas, já está na casa aí dos milhares, quase breve chegando a dezenas de milhares. Eu sei que é linha laranja, que é o outro, né? Que é eólico e hidráulico. Mas o que é importante, nesse caso específico, enquanto a geração hidráulica teve uma menor geração, a eólica ajudou um pouco. Mesmo que fazendo só conseguinha, mesmo que ajudando só pouquinho, mas ajudou. Tá? Traduzindo, essa linha azul hidráulica o eixo Y aqui do lado direito, e essa linha laranja eólica com os números aqui do lado esquerdo. Mas nos dias de hoje, 2020, já está aqui na casa dos 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. Tá? Porque de capacidade instalada, já acho que já está beirando a 15 megawatts. Tá? Então, nesse caso, teria que ter mais investimento em geração eólica, mais biomassa para ajudar cada vez mais a completar essas faltas aqui que tem aqui, tapar o buraco nesses vales, para evitar fornecimento de energia elétrica por meio de fontes mais caras. São, por exemplo, aquelas termoelétricas que geram energia só de vez em quando. Perfil diário de carga por fonte, diário. Por exemplo, solar é óbvio. Começa a gerar, sei lá, 6h30, 7 da manhã, chega às 5h30 da tarde, praticamente desliga. Eólica depende do dia, do mês, depende do lugar, é um perfil bem irregular, não é exatamente isso aqui não. Pode ser, mas também pode não ser. Hidrelétrica, ele pode, dependendo da situação, pode até ser mais estável, dependendo da usina. E termo é o que consegue maior estabilidade, como já falei para vocês, né, que geralmente as termoelétricas, com exceção de gás natural, tem um pátio cheio de combustível, né, que vai sendo consumido aos poucos. Uma quantidade aí, na medida do possível, constante. Ao contrário do gás natural, que não tem como colocar um monte de tanques de gás natural, né, mas o fornecimento direto pelo gasoduto é confiável. Então é o seguinte, esse aqui é o perfil diário de carga por fonte, né? Então é a soma deles que dá o total. Tá? E claro que o perfil de geração tem que estar alinhado de consumo, senão vai ter problemas aí de variação de frequência, tensão, oscilação aí, lâmpada piscando, eletrodoméstico queimando, enfim, a não ser que tenha bancos de sistemas de armazenamento de energia, como dando destaque aí aos bancos de baterias, que pode receber energia elétrica quando sobrar e fornecer quando faltar.
Por que, por exemplo, não depender totalmente da geração solar? Porque a energia solar ela gera energia só fora do horário de pico. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui, ó. Geração solar, por que é uma diferença? Estão vendo aqui que tem mais vales, tem mais. Parece que, parece que diminuiu a geração aqui, porque vocês estão vendo aqui, ele é mais constante, ele vai até em torno, tudo bem, está meio apagado, vai até 1.500, ao passo que aqui vai até 1.100. O que pode ter acontecido? Presença de nuvens, chuva, sei lá, uma menor incidência solar. Uma coisa muito importante também, né? Claro que a tendência é ser algo como uma parábola, assim, tem esse perfil aqui, né? Parábola, talvez. É, aqui tem esses vales aí, possivelmente aí devido à presença de alguma nuvem e tal, que aumenta a reflexão da radiação, diminui a incidência na placa, tá? Mas, por exemplo, no verão, com certeza essa curva aqui é mais larga. Por quê? No verão, né, principalmente aí no solstício de verão, né, 21, 22 de dezembro, o dia começa mais cedo e termina mais tarde, né? E também a incidência solar é maior, então vai ser mais larga e mais alto. Por que a incidência solar é maior? Porque o hemisfério sul, desculpa, quando é um hemisfério no verão, ele está numa posição tal que vai receber uma radiação solar maior do que o outro hemisfério que vai estar no inverno. Tá? Claro que tem outros fatores também, né? Como há uma variação também, né, de quanto que o planeta Terra inteiro vai receber de radiação solar de um ano para o outro, devido aí à maior ou menor distância do Sol. Por quê? Porque embora a Terra tenha um movimento de translação, mas a distância entre o Sol e a Terra varia um pouco. Mas varia assim 1, 2%, mas é o suficiente para alterar também a incidência da radiação solar média. Eu estou falando média, por exemplo, se o ano a incidência é de, é, sei lá, 1.100 watts hora por metro quadrado, por metro quadrado, tá, vamos supor, né? 1.100 watts hora por metro quadrado, o outro ano pode ser 1.200, outro ano pode ser 1.250. Isto é, quanto menor a distância, maior a incidência solar. Mas a variação é pequena. Acho que não chega a 5% o chuto. Olha só, por isso que eu estou falando. Tudo bem que no Brasil o risco não é tão grande por enquanto. Mas o que significa essa curva? Em 2012, a geração fotovoltaica praticamente não existia ainda no Brasil. Também porque foi em 2012 que foi criada uma resolução por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica permitindo, ou não permitindo, mas facilitando a geração e posterior fornecimento de energia excedente à rede. Mais para frente eu vou falar sobre a resolução número 482 de 2012, que esse aí foi um divisor de águas. Então vamos ver aqui de 2012 para frente. Aqui está atual, né? Que esse gráfico foi obtido nesse 2012, 2013. E aqui 2014, 2020 eram previsões, né? Mas o que importa, de novo, não são os valores, e sim o comportamento. O que significa essas curvas? Nós sabemos que de 2012 para frente está aumentando a capacidade instalada das placas fotovoltaicas, isto é, aumentando a geração elétrica fotovoltaica, uma parte consumida pelo próprio ponto consumidor e uma parte vendida para a rede. Porque, por exemplo, consumidor residencial, é natural que gere mais do que consuma durante o momento que ele está funcionando. E aí, durante a noite, acontece como antes, né? Consome 100% da energia consumida vem da rede, à noite, né? Horário de pico principalmente aqui, ó. Olha o horário de pico aqui, ó. Entre 6 e especialmente em torno de 7h30 e 8 da noite. Onde eu quero chegar? Está aumentando a capacidade instalada das placas fotovoltaicas, está aumentando a geração, tanto para consumo próprio quanto para fornecer para a rede. E ao instalar, aumentar a potência instalada, há uma menor necessidade da instalação de outras plantas elétricas, teoricamente. Tá? Por quê? Porque durante o dia
As fotovoltaicas estão funcionando muito bem, obrigado, gerando aquela energia que era para ser gerada por outras fontes de energia. Tudo bem que a eólica não vai deixar de funcionar por causa disso. Ela vai continuar funcionando independente do desempenho bom ou ruim da geração fotovoltaica. E aí, em compensação, como falei para vocês agora alguns minutos atrás, se você gera mais da fotovoltaica, há uma menor necessidade de uso das águas dos reservatórios. Então, vai chegar um ponto em que, quanto mais energia por parte das eólicas, quanto mais das fotovoltaicas, principalmente durante o dia, né? Por exemplo, aqui que é o pico, em torno de 2 da tarde, 1 da tarde, dependendo do lugar, há uma menor necessidade de turbinamento. Usa-se menos as águas naquele momento, podendo acumular água para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte. Beleza. Só que o ideal é continuar investindo em outras fontes elétricas. Ah, porque está aumentando a participação da fotovoltaica, então eu vou investir menos em outras. Isso não é bom. Por quê? Porque se você investe demais em fotovoltaica, não demais, não é pensando assim, vou investir apenas em fotovoltaica. E de um ano para outro, né, com o passar do tempo, o consumo de energia elétrica está aumentando. É natural, né? A população aumenta, o perfil de consumo altera, enfim, né? Aí que vocês viram nos vídeos anteriores aí, que tem aumento de 2%, 3% no total, 3% no residencial, por exemplo, assim por diante. E industrial depende muito de cada ano. Depende da situação econômica, né? De cada ano. Aí vocês estão vendo aqui, por exemplo, vamos supor aqui, ó, de madrugada. Está aumentando um pouco o consumo. Essa linha preta representa 2020, ao passo que essa última linha aqui representa 2012. Por que são linhas assim paralelas e crescentes, né? Porque é aumento de consumo aí de 1%, 2% ao ano. Só que nós temos observado aumentos vertiginosos da geração fotovoltaica. E ao gerar mais a geração fotovoltaica, está acontecendo de estar tendo menos investimento em outras fontes. E aí o que acontece? Um risco de desabastecimento no horário de pico. Então, por exemplo, aqui, ó, risco de supergeração, de geração acima do normal. No Brasil, de novo, vou voltar a falar novamente, o risco não é tão grande, porque é só diminuir o número de turbinas em funcionamento. Mas a grande questão, em outros países, por exemplo, a Alemanha, que investiram bastante, né, em geração fotovoltaica, Japão, por exemplo, aqueles países em que a matriz elétrica ela tem uma participação bem maior da fotovoltaica. Aqui no Brasil ainda acho que não chegou a 2% ainda, mas tem país que já passou de 10%, já beirando a 15%. Aí sim é algo a se preocupar. Tá? Porque, por exemplo, se tem uma fonte de energia que só gera durante o dia, então tem que ter uma outra que vai gerar só à noite, inclusive de madrugada. Tá? Ou até o que gera apenas de noite, gerar um pouco durante o dia devido à presença de nuvens, à presença de vales, né? Devido a alguma coisa que diminua, né, a geração fotovoltaica. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você veste pensando apenas na fotovoltaica, mas também tem que pensar o que vai acontecer durante a noite. Aí o que vocês estão vendo aqui? Uma grande variação, vamos supor, essa linha preta aqui. Durante a noite, precisa ir a um pico de 26 mil, mas aqui é um vale de 12. Antes, 2012, praticamente não tinha grande diferença. Em 2013 já tinha, de 17 para 25. Isto é, se pensar apenas na fotovoltaica, o risco de falta de energia justamente no horário de pico, aumenta. Então, por isso tem que ter investimentos em todas as fontes de energia, uma sempre complementando a outra. Outra coisa também, eu dei exemplo da geração de energia fotovoltaica, permite aí a diminuição da geração hidrelétrica. Também permitida a diminuição da geração por parte da biomassa, gás natural, né, outras fontes que vão consumindo, e que há um certo controle do consumo de combustíveis e, por consequência, a geração elétrica. Algo que na eólica não tem jeito. Para que você vai... Por que, por exemplo, alguém deixa de gerar energia eólica? Apenas situações de emergência. Quando venta demais, pode ter risco de quebrar.
Ou também, no caso, né, quando o vento é de menos, aí não gera mesmo. Uns vídeos atrás aí eu falei, né, que eu ia falar mais para frente sobre fator de capacidade, que é esse aqui, ó, FC. O que é fator de capacidade? É um cálculo, é uma divisão, né? É a razão entre a energia elétrica gerada no determinado período sobre a energia elétrica que poderia ser gerada naquele período se ela tivesse a plena carga 100%. Então, o que acontece? Por exemplo, a usina de Itaipu ela tem um fator de capacidade, se não me falha a memória, em torno de 85%. Itaipu tem 20 turbinas de 700 megawatts. Quando falo turbina, é conjunto turbina e gerador, né? Potência total das 20 casas de máquinas. Cada casa de máquina é um conjunto turbina e gerador. Então, a potência cada casa de máquinas é 700 megawatts. Vezes 20 vai dar 14 mil megawatts. Só que, às vezes, uma turbina ela é parada para manutenção, ou porque falta água, ou porque é desnecessário, porque é de madrugada, não precisa gerar tanta energia, etc. Então, o fator de capacidade de Itaipu, por exemplo, foi de 85% no último ano, 2019. Que é o quê? De novo, energia elétrica gerada sobre energia elétrica gerada se 100% da sua potência fosse realmente aproveitada. É algo que na geração eólica é mais difícil de acontecer, por quê? Porque às vezes venta de mais, às vezes venta de menos. Então, às vezes, as pás geram mais rápido, às vezes giram mais devagar. Mais independente. O fator de capacidade ele pode ser calculado em qualquer período, intervalo. Pode ser o fator de capacidade de um dia, ou de um mês, ou de um ano. Agora há pouco falei de Itaipu, 85% é um ano. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, ó, ele conseguiu o fator de capacidade de 82%, que é um dos maiores do mundo, em um período, se não me engano, de 1 minuto, que deu a entender aqui, ó. Recorde de geração eólica no Nordeste, 19 de agosto de 2018. Foi um ex-aluno da Engenharia de Energia que mandou essa foto para mim. Tá? Quando fala potência, potência é algo fixo. Mas tem uma unidade que é chamada potência média. Tá? O que seria essa potência média? Digamos, é a energia gerada naquele período sobre aquele período. Vamos supor, aquela usina gerou tanto de energia em megawatt-hora e 1 hora. Então pega, vamos supor, 15 mil megawatt-hora produzido em 1 hora, então divide 15 mil megawatt-hora dividido por 1 hora vai dar uma potência média de 15 mil megawatts. Mas não estou dizendo que a capacidade instalada foi de 15 mil megawatts. Pode ter sido de 15, mas pode ter sido mais que isso, não menos, obviamente. Tá? Então, é a mesma coisa, por exemplo, aparelho de ar-condicionado. Você compra o aparelho, lá tem a potência, só que às vezes você coloca na capacidade máxima, às vezes você coloca numa capacidade menor que a máxima. Então, por exemplo, se a potência do ar-condicionado é 1000 watts, 1 kW, mas você coloca na capacidade máxima, aí a potência média vai ser 1 kW. Agora, você usa na metade da capacidade, já não vai ser 1000, vai ser 500. Tá? Eu falei de exemplo de consumo, mas aí no caso que está aqui nesse slide é geração. Então, onde eu quero chegar? Primeiro, o fator de capacidade do Nordeste é um slide que bem mais para frente. Não apenas horário, diário, mensal, mas anual é considerado o maior do mundo. Isto é, a geração eólica é tão eficiente no Nordeste que consegue aproveitar o máximo, consegue aproveitar mais com o investimento realizado. E uma coisa também, o fator de a geração eólica, naquele momento, 19 de agosto de 2018, às 9 horas e 28 minutos, conseguiu gerar 98% das necessidades no Nordeste. Tá? Poderia superar 100%, se chegasse, por exemplo, a 102, haveria aí a exportação para outras regiões. Tá? Isso que eu queria falar para vocês. Tá? Que nesse ponto aí o Nordeste está de parabéns, recorde mundial. Tá? Só que eólica é algo imprevisível. Então, o que acontece? Você pode prever uma coisa e sai outra. Esse aí foi exemplo na Espanha. Você pode prever aí, previsão eólica, essa linha verde, mas a produção eólica real foi essa aqui. E aí, como é que fica?
tá? Então, é que nem o comportamento de uma pessoa assim, extremamente imprevisível, né? Mas aqui a geração eólica é bem imprevisível. E o pior é o seguinte, a geração eólica, ela é consultada em determinados períodos, né, dia a dia, hora a hora, por parte da empresa de transmissão. Que a empresa de transmissão, lógico que ela quer previsibilidade. Ela quer saber quanto que você vai fornecer para mim no determinado período. Ah, eu prometo que eu vou gerar isso, e não gera. E a culpa são das máquinas? Não, a culpa é da natureza. Aí a necessidade, por exemplo, né, que alguns países estão fazendo, é as próprias fazendas eólicas instalar bancos de baterias. Para quê? De novo, quando estiver gerando energia demais, ele armazena. E energia elétrica de menos, ela fornece para a rede, para a linha de transmissão. Para evitar pagamento de multas. Porque, claro, a empresa de transmissão está esperando um tanto de energia e recebe outro, menor no caso. Por quê? Porque a empresa de transmissão tem que prestar conta para as empresas de distribuição. E a empresa de distribuição tem que prestar contas para os clientes. E aí os clientes vão reclamar. Por que está tendo problema no fornecimento? Por que minha geladeira queimou? Por que a luz está oscilando na minha lâmpada? Aí vai ver tudo, vou dizer, de certa forma, culpa da geração eólica. Por isso, a necessidade de investimentos em diversificação de matrizes elétricas e agora também pensando em investimento em armazenamento de energia. Porque ao armazenar energia, você evita de investir em soluções mais caras. E também evita multas por causa de problemas. Ah, é algum paciente que morreu no UTI, no hospital, né? Uma geladeira que queimou, entende? A produção industrial que foi interrompida naquele período. E aí eu tenho que pagar os funcionários de qualquer jeito. Então eu vou tive prejuízo. Bom? Então, assim, o que é a tal da carga de base que eu falei agora, um ou dois vídeos atrás, né? É completado para aquelas fontes mais baratas. Por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu que fornece 24 horas por dia, sempre confiável. Tá? E pico é fornecido por plantas ou por casas de máquinas que muitas vezes são ligados apenas para essa situação, tá? Aí, por exemplo, aqui ó, de madrugada o consumo é mais baixo, enfim, tem horário de pico aqui, né? E aí o que mais? O que vocês podem ver aqui? O grande problema da intermitência. O que seria intermitência? Variação muito grande de fornecimento da fonte de energia, especialmente eólica, porque às vezes venta de mais, às vezes venta de menos, né? Isso que não inclui a mudança de direção dos ventos, né? Então, a necessidade de investir, por exemplo, em baterias. Por quê? Aqui, por exemplo, armazena o excesso. Vamos supor que ventou bastante aqui e gerou energia elétrica demais. O despachável é o que vai despachar para a transmissão. Então, por exemplo, ao amanhecer ventou muito, gerou energia demais, vamos guardar. Aí chega aqui nessas regiões aqui de cor vermelho escuro, ventou de menos. Estou precisando de mais energia do que você está fornecendo. Então, quem vai fornecer a energia que está necessária aqui para completar o perfil de consumo? As baterias. Então, aqui a bateria armazenou e agora aqui a bateria está fornecendo. Só prestar atenção aqui da lateral, né? Mesmo perfil. Aqui, de novo, essa região amarelo claro. Forneceu energia demais, vamos armazenar. Aqui tem consumo acima da geração, bateria, então vamos fornecer. Então, eu recebo, eu forneço. Eu recebo, forneço. Tá? De novo, vantagem, evita investimentos em aumento da capacidade de geração para apenas aqueles momentos, que muitas vezes sai mais caro. Evita investimento em transmissão, tá? Porque depende da situação, necessita de investimento em transmissão, às vezes mais caro. Vamos pensar no seguinte: quem nasceu, quem mora, quem já foi em cidade turística sabe. Por exemplo, uma cidade de praia pequena que tem uma população multiplicada por tantas vezes no verão. Vamos supor, uma cidade de 30 mil habitantes, mas recebe na virada do ano 300 mil turistas. A cidade de 30 mil tem que ter uma infraestrutura de água, esgoto e luz para 300 mil. Tá?
Então, por exemplo, no inverno, as ruas estão vazias, praticamente não tem problema de fornecimento de água, não tem problema de tratamento de esgoto, não tem problema de fornecimento de energia elétrica, mas precisou de investimento muito grande em serviços públicos pensando naquele público muito grande que só vai ter em poucos períodos anuais. Isto é, investir muito para que a capacidade máxima seja usada apenas em curtos períodos. Tá? Por isso que muitas vezes, cidade litorânea no verão, além da tal da lei da oferta e da procura, os serviços são mais caros. Porque às vezes você tem que pagar, quem que usa aqueles serviços tem que pagar para manter aquela estrutura o ano inteiro. Tá? Então, por exemplo, quem usa o serviço de água e esgoto e energia elétrica, como falei, né? Por exemplo, energia elétrica, você paga pela operação e manutenção, mas também paga pelos custos de investimento, antes, né, da operação e manutenção. E como o investimento é muito alto, o tempo de retorno do investimento demora muito mais. Muito mais. Claro que o ideal para os serviços públicos, né, é que o uso fosse constante. Outro exemplo é transportes coletivos. Então, há uma necessidade do que? Investir em transporte coletivo pensando no que? Nos horários de pico. Mas, por exemplo, fora do horário de pico, o uso é menor. Então, a renda, uma parte da renda recebida nos horários de pico é para manter a estrutura o dia todo. Tá? Então, por isso, voltando aqui à parte da eletricidade, que é interessante investir em bancos de baterias, né, para receber momento que está gerando excesso para fornecer momento de falta, que é uma alternativa àquele investimento de geração e também de transmissão, de certa forma, de distribuição, que seria usado só naqueles poucos momentos. É igual o exemplo lá do salão de festa que eu falei para vocês. Vamos lá. Geração de energia em momentos aí, né? Aqui tá janeiro de 2010, verão, julho de 2010, inverno, verão, inverno, de 2010 até 2017. Ainda o forte domínio da geração hidráulica, né, que é essa linha azul mais clara. Aí vocês estão vendo que tem as linhas assim mais clarinhas, né, que são as grandes variações aí diárias. E aqui deve ser uma média móvel, isso, média móvel, isso. Que é um recurso estatístico aí, que é uma média. Aí vocês estão vendo, olha só que triste. Está diminuindo aos poucos a geração hidrelétrica, porque parece, né? Às vezes é porque chove de menos, está chovendo menos, mas também às vezes é porque está se usando mais água dos reservatórios. E aqui a medida é megawatt médio. De novo, o que é megawatt médio? É o quanto de energia que é gerado, nesse caso é geração, mas dependendo, poderia até fazer o mesmo cálculo para consumo. É o tanto de energia que é gerado sobre o período de tempo. Então, por exemplo, de novo, usina de Itaipu. A usina de Itaipu ela tem gerado em torno de 100 mil, até 105 mil terawatt-hora por ano. Às vezes varia, 105, 103, 98, 99, 101, enfim. Vamos colocar 105. 105 mil gigawatt-hora em um ano. Quantas horas tem no ano? Vou fazer aqui o cálculo. Desculpa, peço desculpa que eu não lembro mais de cabeça. Mas só multiplicar 365 por 24, né? 8.760 horas. Então, vamos lá. Já aproveitando aqui a calculadora. 105 mil terawatt-hora. 105 mil terawatt-hora em um ano. Peraí. Dividido por, se não lembrar aquele número cabalístico, 365 vezes 24, né? No final das contas, a potência média da usina de Itaipu, usando desses números, é 11.986 megawatt médio, ou 11,986 gigawatt médio. Mas aquela hora eu falei, né, que a potência da usina de Itaipu é 14 mil.
14 mil megawatts ou 14 gigawatt médio. Então, a potência instalada é 14 gigawatt, mas a energia gerada por ela em um determinado ano foi de 11,98 gigawatt médio. Então, esse megawatt médio é uma potência adaptada, tá? Se 100%, se fosse utilizada 100% da sua capacidade em um ano inteiro, que é impossível. Aí eu vou falar mais uma coisa, que eu falei aqui de fator de capacidade aqui nesta foto, né? Então, você pega aí a potência média, por exemplo, aqui, megawatt médio, no caso da usina de Itaipu, né, se gerado 105 mil terawatt-hora. A potência média de Itaipu, neste exemplo, 11,986. 11.986 dividido por 14, que é a potência instalada existente, vai dar um valor de 0,856. Isso é o fator de capacidade. De novo, fator de capacidade é o quê? É o tanto de energia que é gerado naquele período numa usina elétrica sobre a quantidade de energia máxima possível, se usasse 100% da sua capacidade. Tá? Vamos dar um exemplo, nada a ver com eletricidade. Vamos pensar aí se fosse o caso, né? Fator de capacidade de um carro. Você compra um carro. Você pode usar 24 horas por dia esse carro? Pode, mas ninguém faz isso. Vamos supor que você compra o carro para usar em 1 hora. As outras 23 horas fica parado. Então, o fator de capacidade seria o quê? 1 hora que está em seu funcionamento sobre 24 horas. 1 sobre 24. Esse seria o fator de capacidade. Tá? Voltando aqui, vocês estão vendo que a geração média está diminuindo. Só que está aumentando do quê? A térmica convencional. Não, essa vermelha escuro aqui, a média móvel da térmica convencional. Então, a térmica convencional está conseguindo suprir a diminuição da hidráulica. E vocês estão vendo que é pico e vale. Pico e vale, por quê? Aqui, né? Janeiro, fevereiro, março choveu bastante. Julho, agosto, setembro chove menos. É natural. Então, sobe e desce. Parece uma gangorra. Tá bom? E essa linha aqui em cima, né, é a geração total, que depende muito, né, da hidráulica. Por isso que quando a hidráulica cai, a total cai e assim por diante. E essa vermelha aqui embaixo, que é a mais constante de todas, é a nuclear. Por quê? Quando você inicia as operações de usina nuclear, ela fica constante por dias, por causa da própria tecnologia da geração nuclear. Aí para aí para manutenção, troca de combustível, enfim, né? Eólica está crescendo, ainda está muito abaixo. Tudo bem que 2014, 2015 ultrapassou a nuclear, mas é que é muito variável, que nem hidráulica, que nem solar, né? Então é isso. Então, por exemplo, a térmica biomassa, ela ajuda a complementar esses vales aqui da geração hidráulica, tá bom? Por exemplo. Agora aqui diminuindo, né, pensando apenas em algumas, excetuando a hidráulica. Então essas curvas aqui, é essa curva aqui, só que apenas a parte de baixo. Aí há grandes variações, né? Porque térmica convencional é gás, biomassa, carvão, óleo combustível, óleo diesel. Então ele varia muito devido à necessidade de complementar aquela energia que era para ser suprida pelas hidrelétricas, né? A nuclear, né, vocês estão vendo aqui, ela é um pouco mais constante, tá? Linhas assim mais retas. Tá? A eólica está crescendo, né? Uma grande variação aí, que às vezes é variação durante o dia, durante o mês, de um mês para o outro, bom? Aí no caso, eólica e nuclear apenas. Tá? Aqui, o balanço energético. Aqui, por exemplo, sucessivas quebras de recorde de carga. Tá? Aqui no caso, em verde aqui é hidráulica, né? Hidráulica mesmo? Deixa eu ver. Ah, não. O azul, aqui da posição da tela aqui, né? Vamos lá. Na verdade, desculpa, esse aqui em cima é o total. Aí tem a hidráulica, que é aqui embaixo, e aí vermelho é a termo e depois é eólica. Aí chega no ponto aí que a térmica diminuiu bastante. Às vezes as térmicas geram pouco,
porque é ano que choveu bastante, aí no ano seguinte não há tanta necessidade de ligar as termoelétricas. Bom, aí vocês veem muito bem a questão da complementaridade, né? Aí também, ó, que eu falei, megawatt médio, gigawatt médio. A potência instalada no Brasil, nós vimos lá em uns slides anteriores aí, né? Se não me falha a memória, em torno de 170 mil megawatts, 170 gigawatts de potência instalada. Mas gigawatt médio é bem menos que isso, é menos da metade, em torno de 70. Então, o fator de capacidade aí, no caso, em geral, no Brasil, tem sido em torno de 40%, entre 35% e 40%. Ou melhor dizendo, 35% a 45%. 45% acho que é muito. Tá? E olha só a hidráulica. A gangorra da região azul. Aí tem pequena central hidrelétrica, que ela não sofre tanta influência, né, que são plantas menores. A térmica, ela é gerada mais, né, quando tem menos água nos reservatórios. E a eólica, tá aí, né, tá crescendo. E principalmente aqui, térmica biomassa, né, pensando no bagaço de cana. Só que no caso do bagaço de cana, vocês têm que ver aqui do lado direito, olha a seta, de 0 a 14, ao passo que os demais aqui, ó, de 0 a 70. Tá? Traduzindo, como eu falei várias vezes, há uma necessidade cada vez maior de investir mais em plantas novas, né? Plantas, usina, usinas novas a biomassa e aumentar a potência das já existentes. No caso do bagaço de cana, ela por coincidência, a cana é colhida mais na época que chove menos. Mas, por exemplo, resíduos de madeira pode ser o ano todo. Bom, bom, vou parar por aqui, tá? E aí, o próximo vídeo eu vou falar do comportamento, das características da geração hidráulica, até algumas particularidades aí que são relevantes para falar. Tá? É isso aí.